volta com Política Cruzada e a gente vai direto para o ponto aqui, né? Discutindo hoje a reforma trabalhista que foi aprovada na Câmara e agora vai para o Senado. Quem perder a ação vai pagar honorários entre 5% e 15% do valor do processo. Essa questão não havia ainda sido colocada pela CLT. Então, essa é uma novidade trazida ao processo do trabalho, né? O trabalhador sempre foi considerado a parte hipossuficiente da relação jurídica. Então, entendia-se que sempre deveria ser dado a ele o benefício da justiça gratuita. Se é justiça gratuita, não vai haver condenação pela perda do processo, né? Agora, pelo que está sendo colocado aí, é uma possibilidade de que, mesmo sendo empregado, ele venha a ser condenado também em honorários e em ônus do processo. Para evitar a chamada litigância de má fé. Ou seja, não tenho direito, mas estou recorrendo, estou tentando. Eu acho que, se não há aí nenhum tipo de ação por parte do empregado para usar da justiça de má fé, não vejo isso como um prejuízo. Então seria algo bom. Até porque o caput do artigo 793, que fala disso aí, a inclusão de um parágrafo aí, ele já estabelece e garante ainda o direito de pedir a justiça gratuita, provando que não tem condições de arcar com o custo do processo. Vamos seguir com mais alguns pontos aqui. As férias poderão ser parceladas em até 3 vezes ao longo do ano. O que o sindicato pensa disso? Eu não vejo nenhum problema. Eu enxergo como um ponto positivo. Como é que ficaria essa divisão? Eu acho que o mais justo seria em 3 parcelas de 10 dias. Só que como o legislador estabeleceu uma férias de no mínimo 14, mais 2 de no mínimo 5 dias, eu acho que ficou uma fração um pouco desproporcional. Eu acho que 3 de 10 dias seria suficiente. Mas mesmo ficando nessa condição colocada... Eu não vejo nenhum óbice, não. Não vejo nenhuma dificuldade. Eu acho que o trabalhador até vai gostar disso. Então, pensemos. 14 dias a primeira, pode ser que ele pegue 10 dias na outra e depois mais 6 dias. Fecharia nos 30. Fecharia. Juiz poderão aplicar, no caso que a gente acabou de falar, né, da multa para os casos de litigância de má-fé. Gestante pode trabalhar em ambiente insalubre desde que apresente atestado médico comprovando que não há risco para ela ou para o feto. Difícil. Vamos então falar o que é esse ambiente insalubre. O ambiente insalubre é um local de trabalho em que expõe a saúde do trabalhador a agentes nocivos. Então, olha só, já existe uma lei falando, se você trabalhar nessa situação, vai te causar um dano. Esses agentes são químicos, físicos e biológicos, de acordo com a ANR número 14, determina, correto? Ele pode ser leve, o risco, médio ou grave. Dependendo da intensidade, então uma câmara frigorífica, trabalhar em caldeira, trabalhar com pó, trabalhar, por exemplo, no caso dos hospitais, com doentes, raio-x e etc. Então veja, a gestante é uma situação que ela precisa de uma proteção diferenciada. Expô-la a esse risco, mesmo que seja mínimo, a gente não sabe o resultado futuro, nem a ela, nem ao feto, nem à criança. Então eu vejo que isso daí é de uma incoerência total. Vai dar um problema futuro. Vai dar um problema futuro. Vai questionar isso. Até porque, não, mas vamos colocar os equipamentos de proteção e segurança. Eles minimizam, mas eles não eliminam o risco. Então a luva, o capacete, não quer dizer que você não esteja colocando aquela pessoa no risco. Então, no andaime, trabalhou em andaime, tem que colocar o cinto, tem que colocar o capacete, etc. Mas nada vai impedir que ele caia lá de cima. Ou seja, ele vai estar exposto ao risco sempre, seja ele mínimo ou máximo. Eu acho prejudicial. Tá, nosso tempo está acabando, mas vamos lá, uma última pergunta. O governo fez uma pequena mini reforma antes, permitindo ali, então, a terceirização, e agora ele faz uma outra reforma. Qual o objetivo de ter separado essas duas questões? Pode. Olha, no meu entendimento, isso é uma manobra. Nada mais é do que uma manobra. Inclusive, Rick, me estendendo até um pouco aqui, versando sobre a matéria da Previdência, que nem foge um pouco a temática aqui do programa, da proposta que você nos passou no começo do programa, mas isso me cheira muito mal. O governo Temer, não conseguindo aprovar a reforma da Previdência junto ao Congresso, mais especificamente junto à Câmara dos Deputados, ele enfraquece o movimento sindical e aí, num segundo momento, onde o sistema sindical agora se encontra com um poder de mobilização enfraquecido,
ele vai e empurra goela abaixo do trabalhador, tanto a terceirização, mas já prevendo lá na frente, mais do que isso, a aprovação da reforma da Previdência, colocando uma pessoa para trabalhar 49 anos da sua vida para se aposentar com aposentadoria integral. Aí você me pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas a terceirização, ela entrou nesse pacote. Ela foi uma afronta do governo com o movimento sindical e o parlamento, infelizmente, engoliu isso. A terceirização, da forma que ela está proposta na reforma trabalhista, ela é maléfica para os trabalhadores de um modo geral, e seja de qualquer categoria no Brasil afora. Essa questão de obrigar, por exemplo, o funcionário saiu, ele só pode voltar como prestador de serviço para a mesma empresa que ele trabalhava 18 meses depois, se eu não me engano, me parece que é isso, né? Isso não é bom? Ou isso é ruim? Ou qual é o ponto de vista do senhor? Eu também sou contrário à terceirização, até porque o slogan da terceirização era garantir direitos aos terceirizados. Mentira. Os terceirizados são empregados, eles têm os mesmos direitos trabalhistas previstos lá desde 1943. Havia uma limitação na possibilidade da sua contratação. A lei não trouxe direito nenhum ao terceirizado. Ela só veio dizer que agora pode qualquer serviço ser contratado. Eu acho que pegou mal para o governo, até atividade fim, que antes era proibida e tal. Eu acho que o governo, com a repercussão da aprovação da terceirização, ele tentou estabelecer olha, tá, a gente aprovou a terceirização, agora eu vou dar um ganho aqui. Para não ter essa problemática da demissão, eu vou estabelecer um lapso temporal que nesses primeiros 18 meses não vai poder ser demitido e ser contratado por ela. Então significa que ou vai para a informalidade, volta a trabalhar para a empresa de forma informal, ou espera-se esse tempo e retorna, podendo ser prestador de serviço. Isso, terceirizado. Que vai reduzir o salário consequentemente. Essa é uma questão. Agora, só para a gente poder encerrar, falta um minuto, eu quero só, já que o Wesley tocou no assunto, prega-se que o governo resolveu fazer a reforma do trabalho antes porque ele não tinha segurança que a reforma da Previdência passaria. Então ele resolveu experimentar na reforma do trabalho, a reforma trabalhista, para sentir. Passou. E aí ele sabe qual é o total de votos que ele tem hoje na casa. 296 votos. Para a reforma da Previdência ele precisa de 308. Isso. Então nós estamos falando em 12 votos, né? Isso. Precisa de 12 votos a mais. É isso mesmo? Vocês sentiram que era isso mesmo ou isso é conversa fiada? Tanto um quanto a outro, se viesse, ele conseguiria passar? Ele colocou o projeto como em caráter de urgência, para ter uma tramitação mais rápida. Não havia necessidade disso. Poderia ser aprovado, inclusive, em comissão. Em comissão. Foi para plenário de forma proposital. Inclusive, ele exonerou 2 ministros para que pudessem votar também, exatamente. Licenciou, né? Vai lá votar para mim. Foi um termômetro de mau gosto, né? E aí, quanto a essa reforma, só para a gente poder encerrar, 30 segundos para cada um. Previdência, passa? Passa nos moldes que está? Quero acreditar que não passe. Não passe. Eu, com 33 anos de idade, pensando na classe que a gente representa, que é uma classe relativamente jovem, quero acreditar também que não passe. Vai ser uma perda inestimável para o trabalhador brasileiro. Nós vamos saber se vai passar ou não quando for colocado em votação, porque já disseram que pode ser colocado em maio, né? Então, ou seja, na semana que vem, que já é maio, né? Vamos saber. 8 de maio, viu? Exatamente, né? Ou seja, amanhã, né? A gente já está levando em consideração o dia de hoje, dia 30, o último dia do mês, então amanhã, a partir de amanhã não porque é feriado, mas a partir de terça-feira, a qualquer momento, pode ser colocado em votação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. A gente procurou discutir de forma bem detalhada mesmo para que você possa entender melhor o que acontece. Na semana que vem a gente traz mais um assunto importante para você. Muito obrigado, Wesley, obrigado, professor. A gente se encontra semana que vem. Até lá.